Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar no nosso encontro de hoje os princípios do processo coletivo. E aqui a gente vai ter que fazer um breve cotejo, claro, entre os princípios que já são do nosso domínio, que pertencem ao processo civil individual, e fazer esse cotejo dos princípios do processo civil individual com o processo coletivo. A rigor, e eu já vou colocar na tela para vocês, todos esses princípios que a gente já estuda naturalmente, os princípios constitucionais do processo, os princípios que nós encontramos no Código de Processo Civil de 2015, notadamente aqueles que visualizamos nas normas fundamentais, toda aquela ideia principiológica de processo civil, ela é uma só. Então eu vou usar toda a base principiológica processual, tanto para o processo civil individual, quanto para o processo civil coletivo. Quanto a isso, não tem qualquer debate no âmbito doutrinário ou no âmbito jurisprudencial. É tranquilo, é ponto pacífico nesse aspecto, que eu posso usar aquela base principiológica do processo civil individual aqui para o processo civil coletivo. Com o seguinte detalhe: para a grande maioria da doutrina, e eu posso citar por todos o professor Fred de Dias Júnior, as normas fundamentais do Código de Processo Civil, elas não são exclusivas do processo civil individual. Elas são normas fundamentais do processo civil. Então, pouco interessa se o processo é individual ou se o processo é coletivo. Tranquilo? Então, vou colocar aqui na tela o slide para que vocês tenham essa ideia à guisa de introdução. Então, como eu coloquei, você vai ver ali na parte que está em laranja, tudo que a gente trabalha dentro dos princípios processuais vão ser aplicados diretamente aos processos coletivos. E na parte cinza, eu coloquei o que para mim é uma obviedade, mas a gente sempre precisa destacar essa parte. O novo modelo, se é que a gente pode chamar de novo, porque a doutrina já vinha falando sobre esse modelo, esse novo modelo de processo estabelecido com o advento do CPC de 2015, que é o modelo comparticipativo, cooperativo ou de cooperação, ele não é exclusivo do processo civil individual. Como eu já disse, essa ideia de norma fundamental que a gente tem lá no Código de Processo Civil de 2015, ela é a base de todo processo civil. Então, essa modalidade, essa nova formatação das relações processuais, que é a formatação com base em um modelo comparticipativo ou de cooperação, e fazendo um breve remember, vocês devem se recordar que essa ideia de modelo comparticipativo é aquela na qual o órgão jurisdicional deixa de ser o protagonista. Não significa que ele não tenha um certo protagonismo, mas ele deixa de ser o protagonista exclusivo para a condução da relação processual. Tanto é verdade que eu coloquei aqui para vocês uma ideia que é importante que vocês tenham em mente. Dá uma olhada aqui, que é a ideia do chamado policentrismo. Essa ideia do policentrismo nada mais é, e deixar isso muito claro para vocês, do que a existência de vários centros de tomadas de decisões. Ou seja, volta aqui para mim, a ideia é simples. Quando se trabalhava o modelo anterior de processo, havia uma centralização para a condução do processo quase que exclusivamente na figura do juiz. A partir do momento que você retira desse órgão jurisdicional o protagonismo exclusivo para a condução do processo, você passa a trabalhar com vários centros de decisão, vários centros de tomadas de decisões. Então a gente trabalha com o policentrismo. E esse policentrismo, ele é ao mesmo tempo assimétrico na relação entre o magistrado e as partes e simétrico entre os próprios sujeitos do processo. E aí dentro dessa ideia, dá uma olhada aqui.
Esse novo modelo que a gente estuda, que é o modelo comparticipativo ou de comparticipação ou de cooperação, ele, de certa forma, vai ser aplicado, sim, aos processos coletivos. E eu coloco aí na tela para vocês. Deixa eu já colocar aqui para vocês. Olha aí. Tudo que eu colocar aí na tela para vocês agora, o que é básico, que eu já falei aqui, tudo isso se aplica ao processo coletivo. Contraditório participativo, e aí tem questões interessantes envolvendo principalmente a lei de improbidade administrativa, o sistema multiportas, com a possibilidade de diversas maneiras de solução das questões, o princípio da boa-fé objetiva, que não se aplica só às partes, mas também ao Ministério Público e ao órgão jurisdicional, e o princípio da cooperação. Além disso, aqueles vetores que a gente encontra no artigo 8º, que são utilizados para a solução do caso concreto, eles também vão ser utilizados aqui para o processo coletivo. Na letra F eu coloquei de forma proposital, só para vocês terem uma seguinte ideia. Eu coloquei aí o princípio da primazia da solução do mérito. Confere? Volta aqui para mim. Nessa letra F, esse princípio da primazia da resolução do mérito, ele é um dos princípios informadores do processo coletivo. Muito antes de estar previsto no Código de Processo Civil, ele já estava previsto no microsistema da tutela coletiva. Então olha que interessante, quando a gente trabalha essa ideia das normas fundamentais, parece que a novidade veio com as normas fundamentais. Mas a gente vai ver que um desses pontos, que é a primazia da solução do mérito, a gente vai ver já já, ele seguiu a ordem inversa. Ele já vinha sendo utilizado no processo coletivo, já havia previsão expressa. Tanto que eu coloco aí, vou voltar aqui para a tela para vocês, eu coloco aí, ó, esses artigos que estão aí no código, cuja referência é o Código de Processo Civil, esses artigos eles já tinham a mesma ideia no microsistema da tutela coletiva. Na letra G, tem aí uma questão relevantíssima, que é o princípio da adaptabilidade, que a gente também pode usar aqui em processo coletivo. Mas eu vou deixar como os mais novos dizem, só um spoiler. A gente vai trabalhar uma ideia aqui da fungibilidade entre as ações coletivas. Se é que vai existir essa fungibilidade entre as ações coletivas. Tá? Então deixa aí em stand-by essa ideia da adaptabilidade, porque a gente vai acabar usando essa ideia da adaptabilidade aqui para o processo coletivo sob o tópico instrumentalidade ou fungibilidade entre as ações coletivas. Tá? E segundo detalhe, só para vocês terem uma noção de como essa aula é atual, e esse é um ponto interessante para a gente sempre repisar. A nova lei de improbidade administrativa, ela prevê a possibilidade da conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, denotando a ideia dessa adaptabilidade. Fechou? Bom, feita essa introdução, a gente agora vai trabalhar os princípios específicos, especiais ou próprios da tutela coletiva, ou, como eu prefiro colocar, os princípios do processo coletivo, tanto é verdade, que está aqui, ó, na tela, vou trabalhar com vocês os princípios do processo coletivo. Fechado? Para a gente começar, vamos trabalhar com o primeiro princípio, deixa eu colocar aqui na tela, que é o princípio do transporte in utilibus. Já vou colocar na tela. Princípio do transporte in utilibus. Esse é um dos princípios mais importantes no âmbito do processo coletivo, porque ele informa diversas questões correlatas, tais como liquidação, execução da sentença coletiva, posso até falar em execução da tutela coletiva, já vou explicar a diferença. Então a gente vai trabalhar primeiro esse princípio do chamado transporte in utilibus.
para que a gente possa absorver a ideia do princípio do transporte in utilibus, eu preciso antes saber o que significa o chamado regime jurídico in utilibus. O chamado regime jurídico in utilibus. Guarda o seguinte: regime jurídico in utilibus nada mais é do que a regra geral do processo coletivo, no que pertine à influência direta do resultado do processo coletivo na esfera jurídica individual. Eu repito, nada mais é do que a influência direta do resultado do processo coletivo na esfera jurídica individual. Fechado? A regra geral em processo coletivo é simples. O resultado do processo coletivo só atinge a esfera jurídica individual para beneficiá-la, jamais para prejudicá-la. Então, só atinge a esfera jurídica individual para beneficiá-la, jamais para prejudicá-la. Repito, essa é a regra geral. Fechado? Esse é o chamado regime in utilibus, que em certa medida passou a ser adotado também no âmbito do processo civil individual, que também, repito, de certa forma, passou a ser utilizado, aplicado, como queiram, no âmbito do processo civil individual. Basta que os senhores deem uma olhada no artigo 506 do Código de Processo Civil. Artigo 506 do Código de Processo Civil. Esse artigo 506, ele deixa muito claro que o resultado do processo civil não vai prejudicar terceiros, mas ele silencia quanto ao benefício a terceiros. Diante dessa redação, a doutrina passa a entender da seguinte forma, a meu ver, de forma correta. Passa a entender a situação, essa redação, da seguinte forma. O legislador previu também para o processo civil individual o chamado regime jurídico in utilibus. Eu posso até atingir a esfera jurídica de um terceiro, desde que seja para beneficiá-lo e não para prejudicá-lo. Fechado? Bom, em apertada síntese, o regime jurídico in utilibus nada mais é do que o estudo, a análise do resultado do processo coletivo incidindo, recaindo sobre a esfera jurídica individual. Já o chamado transporte in utilibus é a possibilidade de você, indivíduo, se valer do resultado do processo coletivo para a sua esfera jurídica individual. Então perceba, uma coisa é o regime in utilibus, o resultado desse processo coletivo atingir diretamente a sua esfera jurídica individual. Esse é um ponto. Outro ponto é você valer-se desse resultado positivo, transportar esse resultado positivo para a sua esfera jurídica individual para fins de liquidação, cumprimento ou execução. Abram, por gentileza, no artigo 103, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que aí vocês vão ter a ideia do que vem a ser esse transporte in utilibus. Percebam que o próprio legislador, nesse artigo 103, parágrafo 3º, faz referência aos herdeiros ou sucessores. Então vejam, tanto é verdade que eu, indivíduo, posso me beneficiar do resultado do processo coletivo e até mesmo promover a execução do título executivo, que não só eu atingido diretamente, mas também os herdeiros ou sucessores. Fechado? Bom, diante disso, eu preparei aqui o slide para deixar claro para vocês os artigos nos quais vocês vão, a partir dos quais vocês vão estudar esse tema, que vocês vão verificar esse princípio aí do transporte in utilibus. Vamos lá, são os artigos 95
que fala da condenação genérica, o que é importante. O artigo 97, que trata, de certa maneira, da legitimidade para promover a execução. O 98, que traz a regra de competência. O 99, que traz o direito de preferência da execução individual em detrimento da execução coletiva. O artigo 100, que traz a possibilidade do indivíduo se habilitar no processo coletivo. E os artigos, na verdade, o artigo 103, com os seus parágrafos 1º ao 3º. Tranquilo? Fechado, senhores? Então eu já coloquei aí na tela para vocês de que maneira se exterioriza esse princípio. Daqui a pouco a gente vai ver o princípio da primazia da solução do mérito. Volta aqui para mim. Vamos lá. O que eu quero que vocês tenham em mente nesse princípio do transporte em utilibus? Tem 2 cuidados que a gente precisa ter. Primeiro deles, percebam que eu falei em princípio do processo coletivo e falei em resultado do processo coletivo. Toda essa linha básica que eu vos apresentei, do chamado transporte em utilibus, vale também para os instrumentos extraprocessuais ou extrajudiciais. Exemplo: se o Ministério Público celebra um termo de ajustamento de conduta com um determinado fornecedor de produtos ou serviços, o indivíduo que foi prejudicado pelo atuar desse fornecedor, ele também pode, não é só o Ministério Público que foi quem celebrou o TAC, mas o indivíduo também pode, com base nesse princípio do transporte em utilibus, também pode promover a execução individual deste instrumento. Fechado até aqui? Tranquilo? Segundo cuidado que os senhores devem ter. Lembra que eu falei que o resultado do processo coletivo só atinge a esfera jurídica individual para beneficiá-la, jamais para prejudicá-la? Perfeito. Vejam só o detalhe. Se o resultado do processo coletivo for procedência, eu, indivíduo, que estiver atrelado a esse resultado, claro, tem que ter alguma relação com esse processo coletivo, eu serei beneficiado. Mas se o resultado desse processo coletivo for improcedência, esse resultado, posto prejudicial, não vai me atingir. Tanto é verdade que eu posso promover a minha própria ação individual, ainda que o processo coletivo tenha sido ou tenha tido como resultado improcedência. Beleza? Terceiro cuidado, que é a chamada intervenção individual em processo coletivo. Muito cuidado, repito, com a chamada intervenção individual em processo coletivo, que está prevista no artigo 94, em sua combinação com o 103, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 94, combinado com o 103, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que você pode combinar com o artigo 18, parágrafo único do Código de Processo Civil. Diante da intervenção individual em processo coletivo, qualquer que seja o resultado desse processo coletivo, atingirá a esfera jurídica daquele indivíduo que ingressou no processo coletivo. Então percebam como que é interessante você escolher bem se você vai ou não intervir no processo coletivo. Porque se você ingressar no processo coletivo, a imutabilidade que será aplicável a você será a imutabilidade pró et contra. Ou seja, qualquer que seja verificado o resultado desse processo coletivo, vai atingir a sua esfera jurídica individual. Tranquilo? Então vamos ao próximo princípio, que é o princípio da primazia da solução do mérito. Princípio da primazia da solução do mérito. Essa nomenclatura, na minha visão, na minha leitura, já é autoexplicativa. Porque a partir do momento que eu afirmo que o princípio é da primazia da solução do mérito,
implica dizer que se eu estiver diante de alguma situação na qual possa resultar invalidade processual, possa resultar extinção do processo, o que eu devo fazer? Eu devo privilegiar a solução do mérito. Eu devo buscar evitar resultados que não sejam resultados que resolvam o mérito. E é resolução no sentido empregado no artigo 487 do CPC. Tudo bem? Como eu já havia adiantado, esse princípio da primazia da solução do mérito, ele já era um dos princípios informadores do do microsistema do processo coletivo, muito antes da sua previsão expressa no Código de Processo Civil. Então a gente já estudava esse princípio no microsistema da tutela coletiva, muito antes de se falar em código, se falar nesse princípio no Código de Processo Civil. Tanto é verdade que eu coloco aí para vocês, deixa eu botar aqui na tela, vou colocar aqui para vocês já na tela, todos os artigos do Código de Processo Civil que trazem a ideia da primazia do mérito, ou primazia da solução do mérito. Tranquilo? Vou deixar aí na tela porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Então esse princípio, como eu já havia adiantado, ele já era um princípio do processo coletivo. Tranquilo? Qual a importância desse princípio? Primeiro, a sua relação com o princípio da cooperação. A sua relação com o princípio da cooperação. Volta aqui para mim só para eu poder estabelecer aqui a ideia. Esse princípio da primazia do mérito, ele tem relação com outros princípios: cooperação, instrumentalidade das formas, economia processual. Então o que alguns autores propunham era o seguinte: eles diziam, peraí, eu não preciso ter uma previsão expressa de primazia da solução do mérito, porque já existiam princípios anteriores que poderiam sustentar a mesma ideia. Quais sejam? O princípio da cooperação. Olha só, eu vou ouvir as partes aqui antes de extinguir o processo, vamos ver se eu consigo encontrar uma solução para esse mérito. Ou melhor, se eu consigo encontrar uma solução meritória. Olha, o princípio da instrumentalidade das formas já dizia que o que é importante é atingir a finalidade e não a forma pela qual você atinge essa finalidade. Da mesma maneira, o princípio da economia processual. Qual era o sentido em extinguir um processo sem resolução de mérito se eu poderia aproveitar os atos processuais já praticados? Então esse princípio, ao contrário do que muita gente pode supor, esse princípio ele não era exclusivo, ele não é na verdade uma novidade advinda aí com o CPC de 2015. Tranquilo? Dito isso, o que a gente encontra no microsistema da tutela coletiva sobre o tema? O que a gente encontra no microsistema da tutela coletiva sobre esse tema? Vou colocar aqui na tela. No âmbito do microsistema da tutela coletiva, a gente encontra dois institutos que são correlatos, que são o Instituto da Assunção do Processo ou da Assunção da Legitimidade. Coloquei na tela para vocês, vou ler, eu não sou de legislade, quem é meu aluno sabe disso, mas só para ilustrar melhor. Tá aí, ó, artigos 5º, parágrafo 3º e 15 da Lei de Ação Civil Pública e os artigos 9º, 16 e 17 da Lei de Ação Popular. Qual é a ideia desses institutos da assunção do processo e da assunção da legitimidade? Pela literalidade desses artigos, que vale a pena você fazer revisão de um para o outro, pela literalidade, funciona da seguinte maneira. Se de alguma forma, o legitimado coletivo que promoveu a ação coletiva der causa
a extinção do processo sem resolução de mérito, então se o autor da ação coletiva der causa por algum motivo para a extinção do processo sem resolução de mérito, e interessante notar que o artigo 9º da Lei de Ação Popular usa o termo absolvição de instância, que nada mais é do que extinção do processo sem resolução de mérito. Então, repito, se o autor da ação der causa à extinção do processo por qualquer que seja o fundamento, então você pode usar o artigo 485 do CPC com segurança. Então pode ser ausência de interesse processual, ausência de legitimidade, defeito na representação processual, na capacidade processual, qualquer causa. Pode ser desistência da ação, pode ser abandono da ação. Qualquer que seja a causa que possa resultar na extinção do processo sem resolução de mérito, o que deve o magistrado fazer por imperativo normativo? Ele deve abrir vistas para outro legitimado assumir a condução do processo ou assumir a legitimidade. Normalmente, quase invariavelmente, quem assume essa postura é o Ministério Público, até porque o Ministério Público é o órgão interveniente de maneira obrigatória em toda e qualquer ação coletiva. Então, como haverá intervenção obrigatória do Ministério Público, o membro da magistratura, o órgão jurisdicional, ele vai intimar o Ministério Público para que ele se manifeste se ele vai ou não assumir a condução desse processo. Se ele assumir a condução desse processo, beleza, o processo segue e o Ministério Público passa a ser o autor. Se o Ministério Público, por promoção fundamentada, com fundamentação adequada e específica, se o membro do Ministério Público se manifesta no sentido de não assumir a condução desse processo, aí sim o órgão jurisdicional pode extinguir esse processo sem resolução de mérito. Fechado? Qual a diferença entre assunção do processo e assunção da legitimidade? A assunção do processo é a nomenclatura que você usa quando aquele que assumir a condução do processo já era legitimado originário. Ou seja, ele também ele poderia ter sido o autor originário. Então ele só assume o processo. A assunção da legitimidade pressupõe que aquele que assumir a condução do processo não ostentava legitimidade originária para a propositura daquela demanda. Então, como ele não tinha legitimidade originária para a propositura daquela demanda, ele assume não só a condução do processo, como ele também assume a legitimidade. É o que ocorre com o Ministério Público, por exemplo, no âmbito da ação popular. O legitimado originário, como todos sabem, é o cidadão eleitor. Se o cidadão eleitor der causa à extinção do processo sem resolução de mérito, o órgão jurisdicional intimará o Ministério Público para que ele se manifeste. Se ele se manifestar em sentido negativo, extingue-se o processo. Ao reverso, se ele se manifestar em sentido positivo, ele assume não só a condução do processo, mas também assume a legitimidade, que ele não possuía até então. Tranquilo? Então, muito cuidado. O Ministério Público não tem legitimidade originária para a propositura da ação popular, mas tem legitimidade sucessiva, se ocorrer, repito, o evento, a possibilidade, melhor dizendo, de extinção do processo sem resolução de mérito. Ficou claro até aqui? Tá, esse é um dado relevante. Dado importante advindo de uma novidade legislativa. Com o advento da nova lei de improbidade administrativa, o projeto que foi aprovado, a Fazenda Pública vai ser retirada do polo ativo das ações de improbidade, o que eu acho um equívoco. Mas o Ministério Público terá 1 ano para se manifestar sobre a assunção desse processo. Processo, repito, que foi proposto pela Fazenda. Se a Fazenda, ou melhor, se o Ministério Público não se manifestar dentro do prazo de 1 ano,
haverá extinção do processo sem resolução de mérito. Beleza? Vamos lá. Outro ponto importante dentro do princípio da primazia da solução do mérito. A doutrina de tutela coletiva, a doutrina de processo coletivo, costuma fazer uma afirmação que, de certa forma, tem uma polêmica, eu concordo, mas tem uma certa polêmica. Que, além dessa primazia da solução do mérito, há uma primazia da solução do mérito do processo coletivo em detrimento à solução do mérito do processo individual. Entenderam a ideia? A ideia é a seguinte: quando se fala em primazia da solução do mérito, mas eu estou diante de um cotejo entre processo individual e processo coletivo, a solução do mérito do processo coletivo, ela é primordial frente ao processo individual. Por uma razão simples. Basta a gente trabalhar com a ideia da chamada atomização dos litígios e molecularização dos litígios. A ideia de atomização dos litígios é uma pulverização de litígios que versam sobre a mesma razão subjacente. Então, por exemplo, houve um acidente de consumo com 200 vítimas. Temos aí, portanto, 200 potenciais processos judiciais individuais versando sobre a mesma razão subjacente. Se o legitimado coletivo propuser uma ação coletiva para a tutela dessas vítimas, percebam, houve uma molecularização desse litígio. A decisão desse processo coletivo vai ser aplicável à esfera jurídica individual dessas vítimas, claro, se o resultado for positivo, denotando que a solução do mérito do processo coletivo ela tem primazia sobre a solução do processo individual. E esses autores que sustentam isso, vou botar aqui na tela, eles apontam os seguintes exemplos. Vou colocar aqui para vocês. Vejam só. Suspensão dos processos no caso de IRDR, por exemplo. Na verdade, eu posso colocar de demandas repetitivas. Lembram que essa ideia de resolução de demandas repetitivas é um tipo de modelo de tutela coletiva, um tipo de processo coletivo? Outro exemplo, a suspensão de ofício pelo juízo da ação coletiva das ações individuais que versam sobre o mesmo tema. Isso foi resultado de uma decisão do SCJ, à época ainda do CPC de 73, mas é uma decisão do SCJ relevantíssima e que tem eficácia vinculante, porque foi uma decisão em sede de RESP repetitivo à época do CPC de 73, que foi no RESP 11.10.549 do Rio Grande do Sul, 11.10.549 do Rio Grande do Sul. Nesse RESP, lembram? Nesse RESP, o STJ afirmou que se houver relação, ou melhor, se estiver em curso uma ação coletiva e uma ação individual, o juízo dessa ação coletiva pode, ex officio, suspender todas as ações. O que isso denota? Uma primazia das ações coletivas sobre as ações individuais. Outro exemplo que a gente encontra lá no processo coletivo especial. Lembra no processo coletivo especial que você pode suspender todos os processos? Está lá no artigo 21 da Lei 9868 de 99. Não se esqueçam que os processos que decorrem do controle concentrado de constitucionalidade são exemplos de processo coletivo, chamados processos coletivos especiais, os chamados processos coletivos especiais. Dedidado, olha outro exemplo. Muitos autores sustentam que a melhor solução para os casos de demandas repetitivas é você selecionar uma demanda coletiva, porque ela seria a forma mais fácil de você, digamos, identificar todo aquele litígio. Não sei se eu estou de acordo, mas posso afirmar com segurança que o fato de existir uma ação coletiva em curso
não vai impedir a instalação desses incidentes de resoluções de questões repetitivas. IRDR, RESP e IRE repetitivos. Fechado? Outro exemplo que a gente pode trabalhar é a ideia do regime jurídico segundo eventos probationis. Repara só, o que a gente pode trabalhar aqui? Se o resultado foi improcedência por insuficiência de provas, vejam, mesmo sendo uma resolução do mérito, não há que se falar em coisa julgada material, mas sim em coisa julgada formal. Lembrando que essa ideia da imutabilidade secundum eventus probationis, ela só se aplica às demandas essencialmente coletivas, assim compreendidas como aquelas que tutelam direitos difusos e direitos coletivos em sentido estrito. Fechou? Então vamos lá. Próximo princípio, que é o princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. Esse princípio é um dos princípios que eu costumo afirmar que é um dos princípios mais estudados dentro da tutela coletiva. Por quê? Vou colocar aqui na tela para vocês, espera aí. Tá aqui. Por que esse é um dos princípios mais estudados dentro da tutela coletiva? Esse é o princípio da obrigatoriedade. Por quê? Porque alguns autores gostam de estabelecer uma relação entre o processo penal e o processo coletivo. Eles buscam uma aproximação que, na minha visão, inexiste. Tá? Na minha visão, essa aproximação ela não existe. Ou, se você entender que existe, não deveria existir. Tá? Vamos lá. Qual é a ideia da indisponibilidade? É a impossibilidade do legitimado coletivo, dispor da demanda coletiva. Essa é a ideia. Então vamos lá. Para a doutrina que comenta esse ponto, você pode até sustentar que existe esse princípio da indisponibilidade. Você pode até sustentar a existência desse princípio da indisponibilidade e eu já vou mostrar quais são os fundamentos. Mas veja, o que eu quero que você tenha em mente é para você não confundir com aquilo que você estuda como indisponibilidade lá no processo penal, hein? Não é a mesma linha de fundamentação, mas vamos lá. A gente tem até uma interseção aí, mas a gente vai ver aqui com calma. Vamos lá. Quais são os fundamentos para você sustentar a existência desse princípio da indisponibilidade? O primeiro, para mim, ele é óbvio. Volta aqui para mim para a gente poder trabalhar. Para mim, o primeiro é óbvio. Por que ele é óbvio? Porque aquele que promove a demanda, que é o legitimado coletivo, ele não titulariza o direito material. Então façamos o silogismo. Se o legitimado coletivo não titulariza o direito material subjacente à demanda, ele não pode dispor dessa demanda. Entenderam o raciocínio? Porque só quem poderia fazê-lo seria o titular do direito material. Segundo fundamento, vou botar aqui na tela, que é uma questão também interessante, que eu vou resumir como o rígido regime do arquivamento do inquérito civil. Qual é a ideia? A partir do momento que a investigação capitaneada, presidida pelo Ministério Público, e lembrando que dentre os legitimados coletivos, o único que tem de fato poder investigatório no mais puro, na mais pura essência do termo, é o Ministério Público. Então, o Ministério Público instaurou um inquérito civil, por exemplo. Chegou ao seu final, o Ministério Público, o promotor, o procurador da República,
que preside essa investigação verifica não ser caso para a adoção de qualquer medida judicial ou extrajudicial, ele promove o arquivamento. Perceba, ele não requer, ele promove o arquivamento. Porém, esse arquivamento fica submetido a um reexame necessário pelo órgão colegiado superior do Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público da União. Então vejam, esse reexame necessário é o que a doutrina chama de rígido regime de arquivamento, denotando que essa escolha pela não judicialização do tema informaria o princípio da indisponibilidade. Outro fundamento muito utilizado foi o que a gente acabou de ver no outro princípio, que é a possibilidade da assunção do processo e da legitimidade. Lembram? Para os casos de abandono ou desistência da ação coletiva. Qual a linha de raciocínio para esse argumento da letra C? Qual é a linha de raciocínio? Se existe um regime de sucessão processual por meio de assunção do processo ou assunção da legitimidade, quando o legitimado ativo abandona ou desiste da ação coletiva, implica dizer que, na essência, esse processo coletivo ele é dotado de indisponibilidade. Ele é dotado de indisponibilidade. Tranquilo? E aí eu fiz aqui uma indagação. Olha só. Verificada a ocorrência de abandono ou desistência, ou seja, o legitimado coletivo que protagoniza essa demanda abandona ou desiste dessa ação, o que deve fazer o magistrado? Qual deve ser a conduta do magistrado? Vamos lá. E a gente aqui vai trabalhar com o seguinte. Eu quero que vocês abram, por gentileza, no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Ação Civil Pública. Porque aqui tem uma questão bem específica envolvendo o Ministério Público. Abram lá, por gentileza, no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Ação Civil Pública. Os senhores vão perceber, nesse artigo 5º, parágrafo 3º, que o legislador fala em abandono ou desistência, ele usa os dois termos. Mas reparem que o legislador usa o termo associação autora. Usa o termo associação autora. Aqui já tem briga. Há quem sustente que esse termo associação autora tem que ser interpretado de maneira restritiva. Ou seja, somente as entidades de cunho cível podem abandonar ou desistir da ação coletiva. Há uma outra linha de raciocínio que afirma que qualquer legitimado pode abandonar ou desistir dessa ação, inclusive o Ministério Público. Tudo bem? Então vamos lá. O que deve então fazer o juiz? Coloquei aqui para vocês um roteirinho. São 8 itens. Deixa eu só colocar aqui na tela que eu acho que fica mais fácil para vocês verificarem. Então coloquei 8 itens para a gente trabalhar sob a perspectiva do magistrado. O que deve fazer o órgão jurisdicional? Vamos lá. Um primeiro item que eu coloquei é o seguinte: o juiz ele convoca os legitimados coletivos. Qual o instrumento para isso? Publicação de editais. Tá? É claro que aqui essa letra A só vai fazer sentido se quem for o autor da ação for o Ministério Público. Porque sendo o autor da ação o Ministério Público, basta intimar o MP. Não precisa da publicação desses editais. Segundo, veja, foi até o que eu coloquei, ó, não precisa fazer a publicação em edital para o Ministério Público. Aí vamos lá. Aí vem um quid juris interessante. E se o MP abandona ou desiste dessa ação? Se o MP abandona ou desiste dessa ação, o que deve realmente fazer o juiz? Para mim,
Se for o caso do MP abandonando ou desistindo, deve o juiz, com base nas regras do microsistema, remeter o feito para o órgão colegiado superior para que ele homologue ou não homologue essa desistência do MP. Há quem sustente a aplicação por analogia do artigo 28 do CPP, ou seja, remessa ao Procurador-Geral de Justiça. Para mim, como se trata de uma questão específica da tutela coletiva, deveria ser utilizado o microsistema da tutela coletiva. Beleza? Outro ponto aí. Eu coloquei o seguinte, que caso, obviamente, o MP seja um caso no qual o MP já atua como fiscal da ordem jurídica, ele deve ser cientificado em primeiro lugar. Se o MP não quiser assumir a condução do processo, eu sei que aí o slide não ficou muito bem centralizado, mas acho que dá para ver. Se o Ministério Público não quiser assumir, aí, se, obviamente, o magistrado discordar dessa posição do MP, aí ele pode buscar outros legitimados. Mas para mim, tem que ser primeiro o MP, não por existir hierarquia entre os legitimados, até porque não existe essa hierarquia, mas porque o MP, como órgão interveniente, deveria primeiro ser ouvido em detrimento dos demais legitimados coletivos. Além disso, essa expedição de editais, eu coloquei aí, eu acho que é um ponto importante, essa expedição de editais não depende de manifestação do réu, tá? Para mim, não se aplica o artigo 486, parágrafo 6º do CPC. Independe da vontade do réu. Tranquilo? O item E. Só vai fazer sentido realmente, eu coloquei na letra S, só vai fazer sentido a publicação desses editais, se já houver citação, ou seja, se a relação jurídica processual já foi devidamente triangularizada. Tranquilo? E na letra F, coloquei uma observação, não se preocupe que na tela vocês vão ter acesso, eu coloquei só mais uma observação. Quando a gente fala nessas hipóteses de sucessão processual no âmbito do processo coletivo, eu já falei, eu quero só repisar. Isso vale para qualquer hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Isso vale para qualquer hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Outra questão relevante, vou colocar aqui na tela para vocês, que o membro do MP ele não está jungido a assumir a condução do processo na fase de conhecimento. Ele não está jungido a assumir a condução do processo na fase de conhecimento, mas está jungido a assumir a condução do processo na fase de cumprimento de sentença. É imperativo normativo, meus caros. Basta vocês olharem os artigos 15 da Lei de Ação Civil Pública e 16 da Lei de Ação Popular. 15 da Lei de Ação Civil Pública, 16 da Lei de Ação Popular. Tanto é verdade que o MP estará jungido a fazê-lo, que o membro do MP pode inclusive responder por falta grave. Beleza? E por fim, um ponto que a gente tem sempre que tocar, até porque eu já falei para vocês, dentro dos tipos de processo coletivo, uma das espécies de processo coletivo é o processo coletivo especial. E seguindo essa ideia de que o processo coletivo especial, o próprio nome diz, é um processo coletivo, eu sempre tenho que citar aqui, quando for necessário, as ações de controle. No âmbito das ações de controle, essa ideia que eu acabei de vos apresentar, ela não vai ser aplicável. Dá uma olhada. Então esse regramento aí que eu coloquei para vocês, de assunção do processo, assunção da legitimidade, não se aplica aos processos coletivos especiais. Façam referência aí aos artigos 5º e 12, letra D de dado, da Lei 9868 de 99. Artigos 5º e 12D de dado da Lei 9868 de 99.
Tranquilo, meus caros? Então, nessa primeira parte aqui dos princípios, vamos continuar no próximo bloco com os demais princípios do processo coletivo. Tudo bem? Então, até daqui a pouco.